Namaste and thanks for joining. I'm very happy to see you. Namastê, muito obrigada por se juntar. Estou muito feliz de ver vocês. Vasudevam Sutam Devam Kanshacharunamardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama Shri Krishna Sharanam Mama. So, as we have been discussing about Gita, and we finished first chapter and also enter into second chapter. Como a gente estava discutindo, comentando até então, e aí a gente falou sobre o primeiro capítulo e começou o segundo. So we can put the first chapter into two parts. A gente pode dividir o primeiro capítulo em duas partes. First part is describing the situation and about the people and participants in the battlefield. O primeiro é descrevendo os participantes no campo de batalha. And second part is when Arjun asked Krishna to take my chariot in the middle of the battlefield so I can see all my relatives, seeing them, how he became so sad and nervous and almost decided that I should run away from here, I should not fight. And he gave all the possible arguments why I am deciding not to fight. E a segunda parte é quando Arjuna pede a Krishna para levar a carruagem até a metade do campo, para ele ver os dois, bem no meio dos dois exércitos, e ele quer ver quem é o exército que ele está lutando, ele quer ver os seus parentes, os seus amigos, e ele fica muito nervoso ao ponto dele falar que ele não quer lutar. Then second chapter starts. E aí o segundo capítulo começa. We can put it in 4 parts. A gente pode colocar ele em 4 partes. First part starts explaining what is soul. A primeira parte é explicando o que é alma, which goes up to verse number 30. e aí vai até o verso 13. 30. 30, perdão. So he starts from the first verse. First, he criticizes Arjuna Ele começa no primeiro... Opa. for his silly arguments. Ele começa criticando Arjuna pelos argumentos bobos. And then he starts to explain that the soul is the real self. Ele começa a explicar que a alma é o verdadeiro ser. We all are here, and our looks, our body, all this personality, it is changing every moment. It is changeable. E ele fala que o nosso corpo, a nossa aparência, tudo isso é mutável e muda o tempo inteiro. So from beginning of our life as human,
the only one process which is being continued is the process of change in every aspect of our personality. Então, desde o momento do nosso nascimento, a única constância na nossa vida é a mudança, e ela ocorre em todos os aspectos da nossa personalidade. The process is so slow that you don't realize that how the changes are taking place at what speed. E o processo é tão lento que você não se dá conta das coisas que estão mudando e a velocidade. And everything is changing for this body, this physical aspect of ourself, to come to an end. E tudo está mudando nesse aspecto físico, caminhando para o fim. And at the end, body becomes so incapable to carry our real self, which is our soul. E no fim, o corpo se torna incapaz de carregar aquilo que é o nosso verdadeiro ser, que é a alma. Then the soul leaves the body and Então a alma deixa o corpo enters into a new body. e entra num corpo novo. It is exactly the same like changing the clothes. É exatamente a mesma coisa que trocar de roupa. Mean thousands of times we all have done that, changing the clothes. Milhares de vezes nós fizemos isso, né, trocar de roupa. And thousand times we will do. And thousand what? Thousands of times we may do again. Ah, e vamos fazer de novo, mais milhares de vezes. What will not change, what cannot change is the soul. Rest all is changing every moment. O que não vai mudar é a alma, o resto está mudando a todo momento. Body can be killed, it can be destroyed, it can be burnt, it can have effect of millions of things, but soul is always remain unaffected with any such thing. O corpo pode morrer, pode pegar fogo, pode se desfazer, mas a alma não muda, ela permanece. So he's explaining all this in this second chapter about the soul. E ele está explicando isso aqui no segundo capítulo sobre a alma. He starts from verse 11 Começa no verso 11 and until the verse 11 there is still dialogues between Krishna and Arjuna. e até o verso 11 ainda tem diálogo entre Krishna e Arjuna, But the knowledge sharing starts from verse number 11. mas o conhecimento mesmo começa a partir do verso 11. To understand verse number 11, you have to refer the previous chapter. Para entender o verso 11, você tem que ler o resto do capítulo anterior, Where he is giving answer to the argument of Arjuna. é que the answer, I'm sorry, what? He's answering to the argument of Arjuna. Ah, tá. Ele está respondendo ao argumento utilizado pelo Arjuna. And he says, you talk like a scholar, a master, a very knowledgeable person. But the people who are
masters, scholars, they don't become sad for people who have died or who have not died or who is about to die. They don't pay any sorrowness towards them. Você fala como um estudioso, como uma pessoa culta, um mestre, só que um mestre não fica triste, ele não tem pesar por quem está morto ou por quem vai morrer. Then in Esse verse tipo number de coisa 12, não afeta. in verse number 12, he says, there was no time in the past, no era in the past, when you were not there, they were not there. Não houve, não houve no passado um momento em que você não estivesse lá, em que eles não existissem. Neither it will be like they and you will not be there in the future. Não haverá um momento em que vocês não estejam lá no futuro. Now he has used in verse number 13, he's giving the example that the way we pass this journey from our childhood to young, becoming young, and become from youngness to becoming old. Similarly, we get into a new body. The one who is master, the one who is knowledgeable person, they don't get attracted and attached with this physical body. E ele usa o exemplo de que, da mesma maneira que a gente envelhece, que a gente cresce e envelhece, a alma vai de um corpo para o outro. E uma pessoa sábia não se confunde com isso. Then Não se afeta, não se apega, nem é atraído pelo corpo. he says that everything happens to the body. The cold and hot, pleasure and pain, all this happens because of the senses, and these are all temporary. E ele fala que o corpo Temporary. ele se afeta, né, com frio, com dor, com prazer, mas que tudo isso é temporário. Then he continues to say in verse number 15, 16, 17 and 18 about the Ele, body. ele continua falando no verso 14, 15 e 16 sobre o corpo. He's explaining why in what dimension. He's showing various dimensions of this physical aspect. Explicando várias dimensões desse aspecto físico. Then he starts to say about soul from verse number 19. E aí, a partir do verso 19, ele começa a falar sobre a alma. That neither soul can kill anyone or soul can be killed by anyone. E ele fala que a alma não pode matar ninguém e nem pode ser morta por ninguém. And soul doesn't take birth, neither dies. E a alma não nasce nem morre.
it was never born, it is permanent, and by the death of the body, this soul doesn't die. E que a alma nunca nasceu e ela nunca vai morrer, e a morte do corpo não significa a morte da alma. So if someone understand that the soul cannot be destroyed and it is permanent, and all the knowledge about soul, how can that person get killed by, no, how can this person kill anyone or killed by someone? Então, se a pessoa que tem esse conhecimento, como que ela pode matar ou ser morta por alguém? Then verse number 22, he is explaining the way what I just explained about the changing of the clothes. E aí no verso 22 ele explica sobre a alma da mesma maneira que ele falou antes sobre vestir a roupa, As trocar de roupa. yes, as human beings, they drop their old clothes and get into new clothes. Similarly, the soul leaves the old body and get into the new body. E aí, da mesma maneira que o homem troca de roupa, tira uma roupa e bota outra, a alma sai de um corpo e entra em outro. Then, just a second, this find the right word for 23. Só um segundo, a gente está indo para o 23. The soul, this real self, is indivisible. Indivisible. We cannot divide. A alma não pode ser dividida. It has no parts. Ela tem mais partes? No, it has no parts. Ah, ela não tem partes, ela é inteira. It is extremely subtle. É extremamente sutil. It is infinite. É infinita. Therefore, the sword, even sword cannot cut. You know what is Então, sword? então nenhuma espada pode cortar. Fire cannot burn. Fogo não pode queimar. Water cannot make it wet. Água não pode molhar. And wind cannot dry it. E o vento não pode Secar. secar. Obrigada. So, he means to say that whatever you have experienced, every experience is towards the body. You get burn, you get cut, you get dry, you get wet. All this effect of the external environment is only experienced to you, to the body. E o que ele explica aqui é que todos esses efeitos externos, eles acontecem com o corpo. O corpo se corta, se queima, se molha, se seca, mas tudo isso não afeta a alma. And he continued to say about this soul in next verse. E ele continua falando sobre a alma no próximo verso.
that this soul is beyond the reach of speech and mind. Que a alma está muito além do discurso ou da mente. It is very difficult to understand this subtle self. Muito difícil de entender esse ser sutil. That's why Krishna is explaining with various examples. E é por isso que o Krishna está explicando com vários exemplos. He said it is eternal. Ele disse que é eterna. Because it is eternal, it is all pervading. Understand what is pervading? Não. Okay. Porque ela é eterna, Um, another word for it? This is verse 25, right? all pervading, yeah, P-E-R-V-A-D-I-N-G. No, I don't. Let me say, can you please spell it out again? P-R-E? No, P-E-R P-E-R V-A-D V-A-D I-N-G. pervade. So you have to put two words together, all dash pervading, and then translate in Portuguese. All pervading. All pervading. Another word, you know, Okay. Ela, it spreads into everything, something like that. yes. Por ela ser eterna, ela é ela permeia tudo. It is stable. É estável, It is immovable. é imovível. And it is everlasting. E é durável, dura para sempre, né? Por ser eterna. Therefore, it is not produced out of any cause. It is not new. It is ancient. E ela não é criada ela não é causada por nada, ela não é nova, ela é antiga. He continues further. E ele continua mais adiante. The self is not an object of perception. O ser não é um objeto de percepção. It can hardly be seen by the physical eyes. Ele mal pode ser visto pelos olhos físicos. Like yesterday, Carol, you were asking. Carol was asking that Tipo, the soul can communicate or not. Ontem eu estava perguntando para ele se a alma pode se comunicar. Said, it is not possible because the soul does not have the senses to speech, and we don't have, our senses are so limited that we cannot see. E o nosso sentido é tão limitado que a alma não consegue se verbalizar e os nossos sentidos são tão limitados que a gente não consegue perceber. So someday, if we become out of this limitation of the senses, as yogi do, então um dia a gente deve sair dessa limitação dos sentidos, como um yogi faz, por exemplo. then it is possible to have encounter with the soul. It's not communication, it is meeting with the soul, encounter with the soul, or transmitting with each other.
E então um dia vai ser possível se encontrar com a alma. Não é necessariamente se comunicar, mas é uma transmissão Okay. de alma. So the soul cannot be seen by physical eyes. Então ela não pode ser vista por olhos físicos. Therefore, the self is like unmanifested. Então é como se o ser não fosse manifestado. Something which can be seen by the eyes become an object of thought. Aquilo que pode ser visto pelos olhos se torna um objeto de pensamento. Okay, anything which can be seen by eyes, it can be Qualquer coisa que experienced pode ser by visto, our senses. If it can be experienced, if it can be uh, experienced by our senses, we can create a thought about it. tudo aquilo que a gente pode experienciar pelos nossos sentidos, a gente cria pensamentos a respeito disso. But if something which cannot be perceived through our senses, we cannot create thought about it. Mas aquilo que não pode ser percebido pelos nossos sentidos, a gente não pode criar pensamentos sobre isso. That's why he's saying, as the self cannot be perceived by the eyes, it is unthinkable. We cannot think about it. E aí o que ele fala é que se o ser não pode ser percebido, a gente não pode pensar sobre ele. You understand? You can only create imaginations about it, Você só pode criar a imaginação a respeito disso. Só pode as we all imaginar do, as we all do. como a gente faz, de But fato. our imaginations cannot be the same Mas as nossas imaginações não são as mesmas, because we have not perceived through our senses. porque a gente não percebeu através dos nossos sentidos. Then it is changeless. It cannot, it is immutable. It cannot make changes. É imutável, não pode ter mudanças. Like many object or elements are there, when they can get mixed with something and become a change. Tipo, como muitos elementos estão lá, eles podem se juntar e criar uma mudança. If milk mixed with water, it changes its form. Se o leite se junta com água, ele muda a sua composição. So he's explaining that this kind of change you can and not possible and it is immutable. Ele está falando que esse tipo de mudança não é possível, então ela é imutável. So it is not something to be sorrow, the losing the body or having the death experience is not something to feel sorrow about it. Because only the body is dying, not the real self. Então, quando há uma perda, quando há uma morte, não devemos ter pesar, porque é só a morte física. He's just trying to explain how foolishness it is to argue that they will die, I will die, and they will die, I will die. This is a foolish argument. Aí ele só está tentando explicar que esse argumento, eu vou morrer, eles vão morrer, eu vou matar eles, eles vão me matar, não faz sentido. É um argumento tolo. And he continues to say this, explain about the soul, because since we cannot understand, we cannot perceive through our senses, with these words, we can have a little better imagination about the soul.
E aí ele fala que como a gente não consegue perceber, a gente não consegue experienciar a alma, ele segue explicando sobre, para ver se a gente tem um entendimento um pouco melhor. A gente, o Arjuna, no caso. Guruji, I'm sorry, what verse are we in? We are now entering into 26. 26? Ah, ok. I went too far. A gente tá no verso. Eu perguntei aqui pra ele qual verso a gente tá, porque eu me avancei. A gente tá no 26, tá? Then he says, even if you think the soul is, because Arjuna once said that we take birth and we die, then we will take birth again. So that's for that contest is saying, even if you say that this soul is a continuous process of birth and death, still you are not supposed to feel sad about it. Mesmo que você diga, mesmo que você entenda e diga que a alma nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, ainda assim você não tem que ter pesar. Não é pra This, ficar triste. this is one of the important verse about our being. Esse é um verso importante a respeito do nosso ser. That birth is sure to happen to that which is dead. Death is sure to happen. O nascimento é certeza de acontecer da mesma maneira. Let me read it again, so you may translate. Birth is sure to happen to that which is dead, and death is sure to happen to what which is born. Ah, Should I repeat? não, I got it. A morte é certa para aquele que. Da mesma maneira que a morte é certa para aquele que nasce, o nascimento também é certo para aquele que morre. Okay, I would like to repeat. Birth is sure to happen. Please translate. Birth is sure to happen. O nascimento é certo de acontecer To that which is dead. para aquele que é morto. And death is sure to happen to what which is born. E a morte é certa de acontecer para aquele que nasce. Is there any doubt to anyone on that? Tem alguma dúvida em relação a isso de alguém? No one can have doubt on this. Ninguém Everything pode ter is nenhuma born, we dúvida die. disso. You may have doubt. See, at one sentence, there is no doubt. Anyone who is born is going to die because we keep seeing this. Uma frase não pode realmente ter nenhuma dúvida. A morte é certa, né, para From aquele your que childhood till now, you have been seeing many deaths. desde o nascimento até agora, desde quando você era criança até agora, você já viu várias mortes. But normally you people can have doubt on the second line. Mas a Anyone segunda frase pode, de repente, trazer dúvidas. Anyone who has died is sure to take birth. Todo mundo que morre é certeza de que vai nascer de novo. Because this process we have not gone through. Porque esse processo a gente ainda não passou por ele. We have not witnessed this in front of us. A gente não testemunhou isso na nossa frente. We don't see a continuity between one death and one birth. A gente não vê a continuidade entre uma morte e um nascimento. You understand? You see the birth, but you don't see from which death this has continued to this birth. Você vê o nascimento, mas você não vê de que morte esse nascimento está continuando. But there are many people, including myself,
who have gone through the process of meditation, and they can easily, now it's not very difficult. You just have to be a yogi for certain years, continue to practice, and there is a sadhana, there is a practice when you can go to your previous life. E é possível, como um yogi, por exemplo, com meditação, existe um processo, inclusive um sadhana, existe uma prática em que você consegue ver as suas vidas passadas. So it is not as visible like birth to death, but if you pay attention to this subject, anyone, not difficult, easily make this firm concept in the mind that yes, there is a continuation of the birth, death and birth also. There is a continuity of process between birth and between death and birth. Então, é possível e não é tão difícil, é só prestar atenção até nesse processo. E você consegue ver esse link entre uma morte e um nascimento. And accidentally, many people come to know about certain events which make them realize, yes, there is a past life, and we can get some glimpse of this past life. E por um acidente, algumas pessoas conseguem ter um vislumbre disso, dessas vidas passadas. So for next verse says, only in between the death and birth, they are invisible. We are invisible. E entre a morte e o nascimento, a gente é invisível. We were invisible before the birth. We will be invisible after the death. Nós éramos invisíveis antes do nascimento e seremos invisíveis após a morte. So there is this invisibility, or not being the existence without experience, only for a short period of time. Então, a existência sem a experiência, ela acontece por um período curto de tempo. When I say experience, not by you, is by others. Others E cannot quando ele, experience. e quando ele fala experiência, não de você, não é sua, é dos outros. We can experience ourselves even in between death and birth, but others cannot experience. A gente pode se experienciar mesmo entre a morte e a vida, mas os outros não. We can experience, and our experience between death and birth is entirely opposite. E a nossa experiência entre a morte e a vida é completamente o contrário, It is o completely oposto. like when we have senses, the experience is different. When we have no senses, the experience is very, very vast. It's very, very unlimited. Quando a gente tem os sentidos, as nossas experiências são uma. Quando a gente não tem os sentidos, a experiência é muito, muito mais vasta, ela é ilimitada. That is why the way we are dynamic or hyper, and looks like we have unlimited potential only at the time of our childhood. E aí, por isso que as nossas limitações. I'm sorry, can you please repeat that? Just imagine our childhood, how we are, Imagina na nossa vulnerable you infância are, como a how gente dynamic we are, como somos dinâmicos, how energetic we are, cheios de energia, and how unpredictable we are.
imprevisíveis nós somos. Most of the acts we do not because of the teachings of the parents or which is visible to us. It is surprising actions performed by us. E não só por causa do que aprendemos com os nossos pais, mas as nossas ações são imprevisíveis. The child we see as incapable, but they don't show that they are incapable. The child is incapable. See, we see to the child that he's so incapable of walking, talking, and everything. A gente vê a criança como se ela fosse incapaz de andar, incapaz de falar. But look at this side of the child. You will never see that the child feels like he's incapable of anything. Mas a criança nunca pensa que ela é incapaz de alguma coisa. Even with all those limited abilities, he has an hold upon all the people in the family. Mesmo com essas Dominating. limitações, mesmo com todas essas limitações, ele tem um gripe na comunidade, na família. And he's very dominating E existent ele in the whole é thing. dominante, ele é resistente. Understand? So it is all because of the soul has the long journey. So he knows his capabilities. É porque a alma tem uma jornada longa e a criança sabe das suas habilidades, das suas capacidades. Only because of this body and its limitation, the same child becomes very much insecure or incapable, even feels incapable of doing anything. He becomes very weak in the society. E só por causa do corpo e das limitações que a criança vai crescer e a pessoa se sente incapaz e se sente insegura. Then in verse number 29, E aí no verso 29, now he's talking about the person with the body. ele está falando sobre a pessoa com o corpo. He that sees, hears, and speaks of the self is a wonderful man. Aquele que ouve e fala sobre a alma é um homem. I'm sorry, he who speaks and thinks of the soul. So he's like, speaking about someone who has the self-realization and they can see the outer self, the physical self, as objectively. Ele está falando de uma pessoa que já teve, né, a autorrealização e ele consegue olhar e falar da alma de uma maneira objetiva. So now he says, the one who is self-realized, who can see things objectively, he that sees, hears, and speaks of the self is a rare, wonderful person. E aí ele fala dessa pessoa, né, dessa pessoa que é autorrealizada e consegue olhar para a alma de maneira objetiva. Ele fala que essa pessoa é uma maravilha.
This kind of people exists one in thousands. Esse tipo de gente é uma em milhares. So the self is very hard to understand. It's not common. O ser é muito difícil de compreender, não é comum. Then next verse about the last verse about the soul. E aí o próximo verso é o último verso a respeito da alma. The body of any creature may be destroyed, but the self cannot be killed. O corpo de qualquer criatura pode ser destruído, mas a alma não pode. Therefore, you should not grieve regarding any creature, whatever, Então você não whether it deve, is whether it is Bhishma or anybody else. então você não deve sofrer por nenhuma criatura, seja essa criatura Bhishma ou qualquer outra pessoa. Okay. So I added the word Bhishma. It's not in the sutra, in the verse. Ele está falando, Bhishma não está nesse verso, né? Ele que está adicionando. And then from here, he will talk about dharma. Next 8 verses would be about dharma. What is the duty? E How aí os should we próximos decide our 8 duty? versos. How should we How define our duty? Tá. E aí os próximos 8 versos ele está falando sobre Dharma, sobre o nosso dever, como a gente deve, So, como a gente deve definir o nosso dever. most of the people, they don't understand what is duty. A maioria das pessoas elas não entendem o que é o dever, o que é esse dever, esse Dharma. Is a duty is their own real nature. É um dever ligado à sua própria natureza, à sua verdadeira natureza. And that is why nothing makes them satisfied. E é por isso que nada satisfaz eles. So we understanding those verses, we all need to work upon ourselves and be sure that we know our real nature, our real duty, why we are here on this earth. E aí, sabendo de tudo isso, agora, depois de todos esses versos, a gente tem a obrigação de olhar para a gente e compreender o nosso verdadeiro ser, e então compreender qual é o nosso verdadeiro dever, qual é o nosso Dharma. So namaste and have a nice week ahead and see you soon on next Monday. Então, namastê, uma boa semana aí para frente e a gente se vê de novo na próxima segunda.